Bem, boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa nossa web temática, nossa segunda web temática de História da Filosofia Medieval. E nela nós falaremos sobre Anselmo de Cantuária, tá bom? Ou Anselmo de Aosta, que viveu, tá, no século XI depois de Cristo, um filósofo considerado um filósofo medieval, e a sua vamos dizer assim, a sua principal contribuição à filosofia é o chamado argumento ontológico, tá? Claro, este é um termo que é dado posteriormente ao argumento de Anselmo, para tentar provar a existência de Deus a partir da consideração do ser, tá? Na verdade, porque o Anselmo vai dizer, olha, eu vou procurar um argumento único, né? É um argumento único no qual se possa estabelecer a existência de Deus. Então, por causa desse argumento, em busca de se provar a existência de Deus, chamou-se ele de argumento ontológico, tá? Bem, esse argumento ontológico é no proslógio, tá? É do proslógio, onde ele encontra um único argumento no monológio primeiro escrito, ele colocou quatro argumentos, mas o que realmente passou para a posteridade foi esse argumento único. E ele pode ser tirado da seguinte declaração, tá? Nós cremos que tu, aqui está pressuposto Deus, és algo para além do qual, vamos ver, és algo para além do qual não se pode pensar nada de maior. Então, uma declaração. Deus é o que não se pode pensar nada de maior, ou algo para além do qual não se pode pensar nada de maior. Veja só, é um argumento filosófico. Por quê? Porque ainda que Deus esteja pressuposto, ele trabalhará com a suspensão, tá, dos conceitos que nós temos sobre o que é Deus. Ele não está interessado em dizer o que é Deus, mas provar a existência de Deus, tá? Então ele suspende os conceitos de Deus e de fé que não sejam adequados ao argumento, tá? Então, algo para além do qual não se pode pensar nada que seja maior. Então, não está fora desse pensamento, tá? Outras coisas que não seja o pensamento de que este é algo, que existe algo que eu não posso pensar nada de maior, tá? Para ele chegar nesse ponto, né, ele vai fazer três passos, ele vai dar três passos. Ele vai dizer, mesmo o louco, ainda que conteste a existência de Deus, vê-se obrigado a admitir o seguinte: quando ele ouve o argumento, entende o que ouve. O que ele entende está em seu intelecto. Mas se algo está no intelecto, tá? Ainda não se entende, no entanto, que isso existiria na realidade, tá bom? Então veja só, você pode me falar qualquer coisa, tá? O argumento ele é muito simples, tá? A gente tem que entender ele bem, às vezes a gente desdobra em detalhes para evitar confusões, mas ele é simples. Então imaginemos alguém que é nécio, ele, segundo a visão do Salmo, ele diz que Deus não existe. E alguém explica o argumento. Essa pessoa entende o argumento. Então,
Esse argumento, essa explicação, esse conceito está na mente dele. Mas está só na mente, tá? E não exteriormente. Um pintor primeiro concebe algo, que é um exemplo que o Mojish, é um estudioso de Anselmo, vai dizer, né? Um pintor primeiro concebe algo como uma obra de arte, de tal modo que isso está em seu intelecto, sim, mas sem que ele entenda, evidentemente, que tal coisa exista fora do seu intelecto. Se o pintor criou uma obra de arte, porém, então ele a tem no intelecto e entende ao mesmo tempo que ela existe e que existe fora do seu intelecto. Veja que tem um passo aqui interessante que é o entendimento da existência fora do intelecto. Então a gente entra no segundo passo do argumento, que é algo para além do qual não se pode pensar nada que seja maior. Não pode estar simplesmente no intelecto. Veja, não estamos falando de qualquer coisa. Estamos falando para algo para além do qual não se pode pensar nada que seja maior, tá? Então ele é esse algo que não se pode pensar nada de maior. Eu não posso pensar nada além do que seja maior, porque o maior, gente, esse é a simplicidade do argumento. O maior é o limite. Então, esse passo é muito importante. Quando eu penso qualquer coisa, essa coisa pode não existir na realidade. Por exemplo, eu penso que existem, vamos dizer, uma fênix, né? Que é uma ficção, uma criação da mente, né? Um pássaro alado de fogo. Bem, é claro, um pássaro alado, porque tem um pássaro, uma ave que não é um pássaro alado, né? Mas enfim, é um pássaro de fogo que voa alado. E veja só, isso pode existir? Pode, mas não é necessário que exista. Contudo, o conceito de maior, quando eu penso o conceito de maior, isso que é maior tem que existir. Ele não pode não existir. Tem que existir alguma coisa no universo que é maior. Ele não pode estar só no intelecto. É, Então, ele não está apenas no intelecto, mas o intelecto ao mesmo tempo vê como algo que existe fora do intelecto, né? Nós conseguimos isso. E o algo, para além do qual não se pode pensar que seja maior, não pode sequer ser pensado como não existente, tá bom? É impossível, porque se a gente disser que não existe um maior, a gente acabou com a compreensão humana, né? Com o conceito de maior. Tem que ter algo, mesmo que nós não saibamos o que é isso, que é maior. Ele não pode ser pensado, o que é maior não pode ser pensado como não existente. O problema que entraria bem, e Deus? Mas nós ainda não chegamos lá, porque Deus é então maior, em que sentido nós estamos falando de maior, né? É, Como se assegura essa fundamentação, né? Se o algo para além do qual não se pode pensar nada que seja maior pode ser pensado como não existente, o algo para além do qual não é algo para além do qual, né? Então, o algo para além do qual ele não pode não existir, tá? Consequência, logo, o algo para além do qual não se pode pensar nada que seja maior existe de maneira tão verídica que ele que sequer pode ser pensado como não existente, tá? Então, isso provaria a existência real do algo para além do qual não se pode pensar nada que seja maior, mas também a sua existência necessária, e esse é o ponto importante. O argumento, ele é demonstrativo nessa compreensão, porque a sua existência é necessária, não pode ser negada essa premissa, tá? Essa afirmação. E é apenas depois disso que Tomás, perdão, Anselmo fala que este ser é Deus, tá? Agora existe um problema, tá? Este argumento ele vai ser questionado.
O quê? Por exemplo, o monge Gaunilo vai dizer, bem, eu posso pensar um algo maior que seja material, por exemplo, a maior ilha. E se isso for maior? Aí nós temos que entender os pressupostos de Anselmo. Para Anselmo, o maior, ele não é uma compreensão que sai da exterioridade para o pensamento, mas é um conceito do pensamento. Mas por ser um conceito perfeito do pensamento, ele tem que existir na realidade. Mas essa realidade fora do pensamento não quer dizer a realidade física, necessariamente, mas a realidade última. Então, essa é a força do argumento do Anselmo. Bem, nós poderíamos dissecar esse argumento, tentar, né, dissecar seria muita pretensão, né, mas tentar explorar cada vez mais e ver as suas, vamos dizer assim, ressonâncias, os seus detalhes, mas nós vamos ficar com essa visão geral, porque o nosso tempo é curto, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido basicamente como funciona o argumento de Anselmo. Na nossa próxima e última aula, nós vamos falar de Tomás de Aquino. Bom, então, agradeço pela visualização de vocês, né? Mesmo que não estão vendo presencialmente, podem estar vendo online e nos vemos numa próxima. Até lá. Tchau.